recebo aqui no Tudo Mais, ao vivo com a gente, a Márcia Nascimento, que é missionária, mais conhecida aí como Marcinha, tia Marcinha. Não é mesmo, Márcia? Tem vários apelidos carinhosos. Que delícia te receber aqui, é um prazer, uma honra mesmo, viu? No Dia dos Avós, olha que coisa linda! Muito obrigada, querida. Obrigada a todos os telespectadores também que estão nos ouvindo, né? A minha fase de tia Marcinha já passou, da década passada. Agora, não é mais? Eu já assumi a vovó Marcinha, né? Agora é assim que todo mundo me chama. Até os jovens já me chamam de vovó Marcinha. Então, assim ficou, porque eu sou muito pequena, o Serjão, meu marido, é muito grande, então eles falam Marcinha e Serjão, né? Mas assim, temos sido agora vovô Serjão e vovó Márcia. Olha só, que bênção, não é mesmo? Márcia, conta pra gente um pouquinho, vamos antes da gente falar um pouquinho aí desse dia tão especial, que é o Dia dos Avós. Você que tem netos biológicos lindos e um monte de neto de coração nas missões onde você trabalha, onde a senhora trabalha. Me diz uma coisa, como que as missões entraram na sua vida e na vida do Serjão, seu marido? Bom, isso aconteceu há praticamente 40 anos atrás, né? E nós éramos professores de educação física, o Serjão é engenheiro também. Mas quando nos casamos, tínhamos uma academia de ginástica e natação lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, né? E toda a família do Serjão vem de família evangélica. E ele foi criado na igreja evangélica, mas nunca de fato tinha se convertido. E eu vim do contexto católico, misturado um pouco com espírita, mas enfim, nos casamos e começamos a nossa vida como casal e a nossa vida como empresários também, né? E quando os nossos filhinhos eram bem pequenos, 2 anos e meio e 1 aninho, uma prima dele nos convidou para conhecer o Palavra da Vida lá de Atibaia, que é um lugar que durante as férias eles transformam tipo num hotel fazenda, assim, um lugar para receber famílias, né? E então toda a família do Serjão resolveu ir para nos incentivar, né? Nós éramos os únicos não convertidos da família, então fomos passar um final de semana na estância Palavra da Vida. E lá eu ouvi a pregação, tinham músicas maravilhosas, aquilo me impactou demais, as pessoas também eram muito queridas, e aquilo realmente gerou um impacto grande no meu coração. Eu já estava meio que frequentando a igreja evangélica, mas nada muito firme, né? E então, depois que terminou toda a programação, nós pusemos as crianças para dormir, todas as crianças da família foram dormir, só ficou os adultos. E nós fizemos um ajuntamento ali fora do quarto, num lugar bem fresquinho, Atibaia é bem geladinho por lá. E começamos a conversar e durante essa conversa, então eu questionei, né, o que eu tinha que fazer para ser crente. E então um tio do Serjão me disse, você não precisa fazer nada além de crer no sacrifício do Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Ele, deixar Ele conduzir sua vida. Eu falei, mas é só isso, tio, não tem nada que eu possa fazer? Ele falou, não adianta você fazer nada. Tudo Jesus já fez por você. Você só precisa crer. Eu falei, tá bom, eu topo, então eu quero isso. Aí ele pediu para eu orar, né? Entregando minha vida para Cristo. Eu falei, tio, desculpa, mas eu não sei orar. Eu sei rezar várias coisas, mas eu não sei conversar com Deus. Ele falou, não faz mal, nós somos em muitos, então todos nós vamos orar. Quando chegar na sua vez, você já aprendeu. Falei, tá bom, topei. Aí, quando foi, a minha sogra orou, meu sogro, a cunhada, o cunhado, quando chegou no Serjão, ele também fez a sua entrega para Cristo. Ele disse, olha, há muito tempo que eu vou na igreja, mas nunca realmente decidi por seguir Jesus, né?
E depois chegou a minha vez e eu fiz o mesmo. E aquela foi uma noite inesquecível, a gente nem conseguiu dormir, porque a gente estava muito empolgado com a nossa nova vida com Cristo. E logo começamos a estudar a Palavra de Deus, né, lá no curso bíblico que tem em Atibaia, que é de sábado, chama CTL. Então, nós começamos a fazer esse curso, porque eu não sabia nada de Bíblia, eu não sabia nem abrir no livro de Salmos. Então, eu comecei do zero, e assim fui caminhando, né? E acabamos sendo convidados para ser missionários do Palavra da Vida. Isso foi em 1987. E o diretor lá, o seu Haroldo Hammer, nos convidou, e a gente relutou um pouquinho, mas acabou sendo convencido por Deus de que era isso que a gente iria fazer, e largamos toda a nossa vida lá no Guarujá e fomos para Atibaia servir ao Senhor. Lá, depois de alguns anos, nós resolvemos fazer o curso bíblico mesmo do seminário e fizemos um estágio entre populações indígenas e acabamos aceitando o desafio de ser missionários em Roraima. E assim tem sido até hoje. Esse é um resumo bem resumido. Ah, que história maravilhosa. Então são muitos anos, quase 40 anos aí no campo missionário, hein, Marcinha? Que bênção, nossa. Me diz uma coisa, hoje você tem quantos netos biológicos? Hoje eu tenho 6 netos. 6 2 netos. Estão morando, 2 moram aqui no Pará. Tá. E os pais são missionários do Palavra da Vida Norte. E 4 estão numa aldeia, trabalhando também com população indígena. Olha só, quando você conta isso, né? Quando a senhora conta isso para as pessoas, seus netos estão trabalhando lá, né? Seus filhos trabalhando em aldeias, o que passa no seu coração, assim, né? Porque vocês mudaram completamente o percurso aí da vida de vocês e dos filhos e dos netos de vocês. Para mim, particularmente, é muita alegria. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você vive todo o tempo longe dos seus netos, né? Mas eu digo que eu prefiro ver os meus netos perto de Deus e servindo a Deus do que perto de mim. Então, eu vejo muitas avós tão tristonhas, né? Porque sabe que seus netos não estão andando com Cristo. E eu tenho tido essa alegria de vê-los andando com o Senhor e servindo ao Senhor também. Olha só, nós vamos ver umas fotos aí, a gente tem umas fotos dos netos biológicos e dos netos que ela vai adotando aí nas missões. Não é mesmo, Márcia? Como que funciona isso, hein? Assim, todo mundo vai te adotando como vó? É muito amor aí para oferecer, é isso? Olha, esse coração de mãe, cabe grande. Muitos filhos, imagina o de vó. Maravilhoso. Dizem aí popularmente que vó é mãe com açúcar, né? E eu acho que isso tem um fundo de verdade. Esse Olha é o meu aí, sexteto. nós estamos vendo aí, exatamente. Tem um fundinho... Mas o que eu tenho... Pode falar. Não, é que a senhora falou aí de mãe com açúcar, né? Tem uma outra expressão que eu gosto muito, que inclusive até a minha mãe que dizia isso quando a minha filha nasceu, que ela falava, neto é a sobremesa da vida. Não é maravilhoso isso? Eu acho incrível isso. Não é? Tudo isso é verdade. Mas eu tive um professor muito querido, o pastor Carlos Oswaldo Pinto, que ele falava assim, que todo privilégio vem junto uma responsabilidade. Claro. E realmente é um privilégio ser avó. Só quem já é avó que sabe dizer um pouco do que é esse sentimento e do que é esse relacionamento, né? É muito precioso. É um negócio que transborda do coração da gente. Então, mas junto com ele vem as responsabilidades, né? E a minha primeira experiência com a avó, antes de eu ser avó, foi um pouco difícil, porque quando a minha filha casou,
No dia seguinte que ela casou, eu fiquei pensando, nossa, agora eu realmente posso ser avó. Então, eu comentei com a minha discipuladora, né, Dona Mary Ann Cox. Eu falei, ai, Dona Mary Ann, eu tenho tanta vontade de ser avó, mas eu acho que eu prefiro me privar da alegria de ser avó do que ver os meus netos sendo criados num mundo tão mal, né? Então, eu acho que eu não quero ser avó. Ela falou, mas o que é isso? Por que você está pensando assim? Eu falei, eu acho muito triste, porque o mundo está cada vez pior, né? Ela disse, mas me responde uma pergunta, algum dia o mundo foi bom? Desde que o pecado entrou no mundo, Exato. O mundo sempre foi mal. Ela falou, olha só, você lembrar dos tempos de Noé, de Sodoma, Gomorra, mesmo os tempos de Jesus, muita opressão, sempre será assim. Mas aí que ela me deixou um desafio que eu peguei para minha vida e estou tentando segurar ele e não largar, né? Ela citou o que está em Romanos 11, versículo 4, eu vou ler para vocês. Aqui, ele cita, Paulo está citando de quando Elias falou que ele era o único profeta que tinha sobrado, né? Mas então, e qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Então, Mary Ann disse, Márcia, você deve ser avó e você deve investir na vida dos seus netos para que eles sejam esse remanescente fiel que vai estar andando com Deus até o fim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então, eu peguei essa palavra para mim e é isso que eu tenho feito desde que eu ganhei meu primeiro neto. O Sérgio, ele brinca com a minha mala, né? Porque eu sempre estava viajando para lá ou para cá, visitando um neto ou outro neto, que um mora longe do outro. E ele falava, a Márcia faz uma mala de roupa e uma de cacareco. Porque eu ia nessas lojas de R$1,99, comprava um monte de coisinha para contar as histórias bíblicas, né? Aqueles soldadinhos de plástico, bichinhos, e eu inventava um cenário, eu fazia alguma coisa para representar aquela historinha bíblica e atrair os meus netos para ouvirem a palavra de Deus, né? Então, hoje em dia, quando eu chego... Olha, semana retrasada eu estava lá em Roraima e fui visitar a turminha de lá. E eu cheguei, eu mal tinha chegado, um dos meninos, que são pequenos ainda, um tem 6, o outro tem 4. Vovó, que historinha você trouxe para contar para a gente? Porque eu me preparo. Eu preparo cenário, eu levo coisas criativas. Vocês podem ver aí nas fotos, né? Eu estava falando para eles semana retrasada sobre a parábola do semeador. Então, eu peguei uma assadeira de bolo, dividi em 4 partes, pus terra, e numa eu pus pedras, na outra eu pus uma planta com espinho. Esse daí é de Gênesis, né? O Jardim do Éden. Esse aí. Ó. Esse daí é da parábola do semeador, né? Então, eu expliquei para eles a sementinha, quando ela caiu, e que isso representa o nosso próprio coração, que a semente é a palavra de Deus, enfim. Eu uso aquelas balinhas fine que eles amam, né? Então, a terra boa frutificou e deu um monte de frutinha de balinha fine. Aí sim, hein? Então, aí eles puderam comer as balinhas, né? Às vezes eu levo aquelas moedinhas de chocolate. Eles amam as histórias que têm moedas, porque eu
conto, já dou as moedas de sobremesa. Ah, que maravilhoso. Ô, Márcia, você tocou num assunto que eu acho que é muito importante a gente falar aqui. Aquela figura da avó, né, do avô também ali, protetor, né, que cuida do neto, que tá sempre junto ali, que brinca, que faz um doce, um bolo, né, aquela figura da vovó, né, vamos dizer assim. Vai muito além disso, não vai não? Porque assim, qual é a responsabilidade dos avós, perto assim dos netos, né? O que eles têm que proporcionar para os netos? É muito mais do que um bolo, um carinho, um afeto, um passeio e um presente. O que mais? Então, tudo isso acontece junto e misturado, né? Sim. Enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente tem que ser intencional. Então, você tem que ver a situação ali e sempre pegar um gancho para você passar um princípio da palavra de Deus. Às vezes é um neto que está brigando com o outro, daí você vai lá, você conversa sobre isso, você fala sobre o amor, a importância deles serem uma família unida. Então, às vezes a gente também tem a ideia de que isso só acontece quando os netos são bem pequenos. Mas, na verdade, nós podemos acompanhá-los à medida que eles vão crescendo. Uma coisa que eu sempre admirei na minha sogra, que eu pego ela como exemplo para isso, é que a minha sogra é uma pessoa tão inteligente que ela consegue conversar com uma criança de 3 anos na linguagem dela, um de 12 na pré-adolescência na linguagem dele, ela conversa com um de 18, 19 também, ela entra no mundo daquele jovem. E assim ela foi acompanhando. Os meus filhos são apaixonados pela vovó, porque ela sempre esteve presente na vida deles, mesmo morando muito longe. Ela em São Paulo e nós em Roraima. Mas o vínculo que se faz de amor na família tem que ser forte. Para ser forte, você tem que investir intencionalmente. Eu só vou ficar uma semana com meus netos, então que seja uma semana inesquecível, né? E nós nunca temos netos todos na mesma idade, temos idades diferentes, temos que pedir criatividade do Senhor. Então, às vezes, o meu neto de 12 anos, eu chamo ele para conversar, ele gosta muito de pescar. Vamos aqui no laguinho pescar, né? Conversar, vamos andar de bicicleta. Já o de 4 anos, ele quer brincar de Lego. Então, a gente monta o Lego e fala alguma coisa da palavra de Deus, montando um cenário de Lego. E assim estamos indo, né? E aí tem que ir plantando, vai plantando a sementinha, entende? Vai plantando a sementinha, essa é a responsabilidade dos avós, vai plantando a sementinha de Jesus nesses coraçõezinhos aí durante as brincadeiras. Essa é uma dica maravilhosa. Não é mesmo? Olha só. Agora, Márcia, me fala uma coisa. Que tipo de influência a figura dos avós exerce aí para outras crianças que não são os netos biológicos? Então, isso tudo começou quando eu vim morar por alguns anos aqui perto da minha filha, no Pará. Agora eu estou de volta aqui. Mas eu decidi ter uma tarde da vovó, né? Uma tarde livre para minha filha poder pintar o cabelo, ou ir fazer uma compra sossegada, sem criança, né? Mas depois eu pensei, se eu vou fazer isso com os meus netos, por que eu não faço com outras crianças também? Então chamei os amiguinhos deles dois, né? Chamei os amiguinhos e nós começamos o Clube da Vovó. A princípio, eu lia uma história para eles, um livro, uma história. Depois eu comecei a dar histórias bíblicas mesmo, e não que a outra história não tivesse aplicações bíblicas, mas aí a gente começou a estudar a Bíblia mesmo. Então, os 10 mandamentos, nós estudamos o tabernáculo, tudo com muita brincadeira, com muito visual. Gente, dá trabalho, mas vale a pena, né? Então, eu comecei a investir na vida dessas outras crianças. Por quê? Tanto lá em Roraima, que são só famílias de missionários que trabalham em várias aldeias diferentes, né? Todas aquelas crianças, elas moram longe dos avós.
Ninguém tem os avós ali. Aqui a mesma coisa, tem vários alunos casados que têm filhos, e tem os filhos dos missionários aqui, dos professores. Então, eles também estão longe da família, não estão perto dos avós. E acabou que a gente assumiu essa figura de ser avó. O clubinho está acontecendo até hoje, agora é clubinho do vovô e da vovó, porque o Sérgio está ensinando eletricidade para eles, noções básicas de eletricidade. O Sérgio é bem habilidoso nessas coisas, então nós aplicamos a falar para eles da luz do mundo, mas para você acender uma luz, você precisa estar conectado, né? Precisa estar lá o fio, o disjuntor, enfim, o interruptor. Então, se você interrompe a ligação, você então perde a conexão com Deus. E assim a gente vai explicando as coisas para eles, né? E tem sido muito proveitoso. Glória a Deus por isso, né? Então, onde eu vou, eu acabo agregando netinhos, porque aqui na escola todo mundo me chama de vovó Márcia e vovô Serjão. Até os alunos do seminário, que já são adultos, né? Eles nos chamam assim. Eu acho que o cabelo branco ajuda um pouco a manter essa figura de avó, né? E o Serjão também. Mas, assim, é aquela fase carinhosa da vida. Eles olham para a gente e vêem um acolhimento, né? Então, uma disponibilidade maior. E a gente não pode desprezar essas coisas, né? Que, assim, a própria vida nos dá. Ao longo da vida, a gente vai ganhando essa disponibilidade um pouco maior, né? E eu não estou te escutando. Não? Agora sim? estou. Não, eu estou dizendo, Márcia, assim, que trabalho lindo que vocês fazem no campo missionário, criar um clube da vovó e do vovô, não é mesmo? Para acolher essas crianças que muitas vezes têm avô e avó, mas estão longe. Uhum. Que maravilhoso. Olha, que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. É uma delícia, é muita sabedoria quando a gente conversa com a vovó Márcia e escuta, e é muito bom. Eu queria te dar um abraço agora, juro. Ai, que gostoso. Márcia, olha, um beijo bem grande, muito obrigada por participar com a gente aqui no Tudo Mais, nesse dia tão especial que é o Dia dos Avós, viu? Para falar desse trabalho incrível. Eu que agradeço e quero deixar para todos vocês lerem aí na sua casa, né? O Salmo 78, e eu quero que você leia do 1 até o 8. E você vai ver como é precioso a gente investir nas próximas gerações. O seu Davi Cox me falou uma frase que eu jamais esqueci. Ele disse, olha, os pais conheceram a Deus, os filhos conheceram aspectos de Deus, e os netos nem sabem quem é Deus, porque você não passou para a próxima geração os conhecimentos e nem a vivência que você teve com o Senhor. Mas que a gente possa mudar essa frase, né? Que a gente que conhece ao Senhor possa ter filhos que amem ainda mais ao Senhor e netos que andem nos caminhos do Senhor por toda a sua vida. Amém, amém, amém. E se quem está assistindo a gente agora, se for vovô, for vovó, é isso mesmo. Seja um vovô e uma vovó intencional, como a vovó Márcia acabou de ensinar pra gente aqui. Que demais. Márcia, olha, um beijo bem grande, viu? Que Deus te abençoe muito, muito aí. Você também. Tchau, tchau. Obrigada. Demais, né, gente? Parabéns, então, a todos os avós